Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. No programa desta semana, vamos conhecer um movimento que reúne policiais civis e militares em defesa da democracia e de uma política de segurança pública mais cidadã. São os policiais antifascismo, cujos princípios e ações que defendem nós vamos conhecer agora, conversando com um dos coordenadores do movimento aqui no Espírito Santo, o policial militar Vinícius Scherzoni. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Prazer ter você aqui. Satisfação, obrigado por esse espaço, oportunidade de estar aqui discutindo e debatendo sobre segurança pública numa perspectiva crítica. Pois é, Vinícius, a minha pergunta é a seguinte: quando surgiu esse movimento, policiais antifascismo, e o que motivou, a organização desse coletivo? Obrigado pela sua pergunta. Acho que antes de eu respondê-la, eu preciso trazer aqui a minha solidariedade a um fato que aconteceu recentemente, que foi o assassinato de um guarda municipal, o Marcelo Arruda, que foi assassinado no Paraná. E é um crime que a gente considera um crime de ódio, porque ele foi assassinado por ser do campo progressista, foi assassinado por ser um operador de segurança pública de esquerda e por compor também o Partido dos Trabalhadores. Foi assassinado no dia do aniversário dele, o dia que ele completava 50 anos. A gente quer não só se solidarizar à família do Marcelo, prestar aqui as nossas condolências, nossa solidariedade, mas também denunciar esse fato e que isso não venha se reincidir nesse processo eleitoral em que o debate é tão importante, tão salutar. Bom, quando surgiu esse movimento? Em relação ao movimento Policiais Antifascismo, o movimento surge em 2017, Nós somos um campo de atuação política que se localiza no espectro progressista, Então, dentro desse espectro, a gente vai ter uma sequência aí de matizes, Então, a gente vai ter operador de segurança pública tanto de centro-esquerda até operador de segurança pública mais, digamos assim, até comunista dentro do movimento, Então, abarca todo esse grande espectro progressista. Mas é um movimento suprapartidário. O que significa dizer isso? E é importante dizer isso, que é um movimento suprapartidário. Significa que nós não estamos submetidos aos partidos. O movimento é um movimento autônomo, apesar de ter operadores de segurança pública que são de partidos e que compõem o movimento Policiais Antifascismo. O movimento ele surge numa interlocução entre operadores de segurança pública do Rio de Janeiro e da Bahia, sendo que esses operadores da Bahia já militavam num outro movimento, um movimento negro, chamado Sankofa, coletivo Sankofa, E aí dessa conjunção, entre esses operadores de segurança pública, surge o movimento Policiais Antifascismo, fazendo, você tinha perguntado em relação à questão da motivação, é justamente por conta dessa escalada, autoritária, uma escalada arbitrária, e identificando a questão do fascismo, neofascismo, o protofascismo, como preferirem, não como especificamente um regime, mas como um movimento social. Então, não existe só movimento social progressista, existem movimentos sociais reacionários também. Então, identificando essas, vamos dizer assim, um conjunto de células protofascistas Brasil afora, é que o movimento Policiais Antifascismo se coloca e apresentando uma sequência de pautas, identificando esse modelo de segurança pública como modelo de segurança pública equivocado. Então, e o que precisaria mudar nesse modelo hoje? Muitas coisas, Muitas coisas. Por exemplo, o movimento ele vai defender pautas como desmilitarização, carreira única, ciclo completo e regulamentação das drogas. E aí é importante a gente esclarecer aqui cada uma dessas pautas, A questão da desmilitarização, por exemplo, é porque a polícia brasileira é basicamente, assim, a questão dela ser militar, O professor Luiz Eduardo Soares, um antropólogo bastante conhecido e rigoroso nos seus escritos, ele escreveu um livro em 2019, que inclusive foi lançado
no nosso seminário, nosso congresso, que é desmilitarizar, né? E aí nesse livro ele traz um debate muito contundente sobre a questão da desmilitarização. E um elemento muito interessante que ele traz, que ele fala o seguinte, que o fato do Brasil ter uma polícia militar, essa é a nossa jabuticaba, porque só o Brasil é assim, né? Ou seja, só o Brasil tem uma polícia em que a sua relação com o Exército é uma relação umbilical. A gente é força auxiliar do Exército e a gente propõe romper com isso, né? Por quê? Porque as especificidades são diferentes, né? Exército, né, trata de defesa externa, né? Segurança pública é outra coisa, né? Então, justamente porque há aí uma diferença, digamos, muito clara, né, das especificidades dessas instituições, é que elas não devem caminhar juntas e a segurança pública, a polícia, ela não deve absorver essa lógica da guerra, essa lógica do inimigo, porque isso tem trazido grandes prejuízos, não só para a sociedade que recepciona esse trabalho, né, mas também para os operadores de segurança pública. Até mesmo a questão da hierarquização, né, que é muito acentuada, principalmente no segmento militar, não? Sim, sem dúvida. E uma outra questão que a gente defende, e que eu dizia há pouco, é a questão da carreira única, né? Vale dizer, né, que nenhuma dessas pautas são pautas corporativistas. Todas as pautas que a gente defende são pautas de interesse geral, de interesse da sociedade civil, né? E eu vou explicar por quê. Porque, por exemplo, quando a gente fala de carreira única, fica parecendo que é uma pauta corporativista e não se trata disso. Hoje a gente tem a Polícia Militar com duas entradas. Então, você entra como soldado ou você entra como oficial, né? Uma polícia de carreira única, você entraria como soldado e você iria galgar o último posto dessa instituição, né? No momento, com essa entrada, as pessoas entrando na base da instituição, ele só pode ir até o meio dessa estrutura. Então, ele vai, no máximo, até capitão. Ele não pode ser major, ele não pode ser tenente-coronel e muito menos coronel. E muito menos ainda comandar a instituição, né? Se colocar como comandante-geral, por exemplo, né? Como acontece nas Forças Armadas também, né? É bastante semelhante o processo. processo. Pois é, exatamente, porque o modelo copia o modelo das Forças Armadas, né? Um modelo de carreira única, ele poderia seguir direto o benefício disso que você une todo um acúmulo teórico, né, com a experiência, né? Então, atualmente você tem nessas duas entradas, às vezes um jovem de 18 anos, de 20 anos, que entra na instituição como oficial para gerir essa instituição, né, e para dar ordem para um operador de segurança pública que está na instituição há mais de 15 anos, né? Isso, além de não fazer sentido, isso gera uma série de ruídos, né? E são os ruídos que gera a falta de comunicabilidade entre esses dois, não vou dizer setores, mas entre esses dois segmentos que existem dentro da instituição, ou seja, a base da instituição e as castas da instituição, isso gera uma série de prejuízo no desenrolar do serviço, no desenvolvimento do serviço e de quem recepciona esse serviço. Uma questão também que eu gostaria de abordar com vocês, eu acho que consta também dos princípios que você defendem, é de uma política de segurança pública mais cidadã, né, que privilegie muito mais a prevenção do que propriamente a repressão. Você poderia explicar melhor para a gente o que o movimento de vocês defende em termos de política de segurança pública? Pois bem, quando a gente vai falar desses aspectos, né, da desmilitarização, da questão da carreira única, do ciclo completo e da regulamentação das drogas, a gente está mudando uma arquitetura de polícia. E essa mudança dessa arquitetura, né, entendendo que a arquitetura atual é uma arquitetura equivocada, a mudança nesse modelo terá como consequência uma polícia mais humana, uma polícia mais democrática, né? Por quê? Porque esse indivíduo que se encontra no interior da instituição, muitas vezes ele sofre uma série de questões, justamente por conta do modelo militar, justamente por conta dessa divisão entre a base e as castas, né? E
E justamente porque ele sofre isso, né, por isso que a gente reivindica, por exemplo, direitos humanos para os policiais, para esses operadores, né? Porque a tendência é você reproduzir uma lógica repressora, né? Então, se você vivencia isso numa formação, se você vivencia isso no seu dia a dia, com uma sequência de assédio morais que são ignorados, que muitas vezes esse operador ele se sente intimidado em denunciar, e isso vai se expressar de alguma maneira, de alguma forma, né? Por isso que a gente vai defender essa mudança, e essa mudança ela vai desaguar, né, no modelo de polícia que a gente poderia considerar uma polícia mais comunitária, por exemplo. Veja, se a gente regulamenta as drogas, né, que é uma pauta polêmica, tido como uma pauta bastante polêmica, né, mas a gente não tem medo de polêmica, não. A gente se insere nessas polêmicas, a gente gosta do debate e a gente quer trazer essas questões para serem debatidas na cena pública, né? Por que a gente defende hoje a regulamentação das drogas? Porque a gente entende que o modelo atual de proibição, o proibicionismo, ele mata mais do que legalizar e regulamentar, né? Ninguém está falando aqui do incentivo ao uso de drogas, não se trata disso, trata-se de trazer para o controle do Estado, né? Então, o Estado, ele vai controlar, ele vai tributar, né? E com isso, imaginemos, se a gente regulamenta as drogas, a gente tira hoje um grande efetivo que está no combate nessa guerra às drogas, né? Uma guerra que, diga-se de passagem... Que já se mostrou ineficiente, né? Se mostrou total e completamente ineficiente, uma guerra que, diga-se de passagem, vitima muitas pessoas que estão na periferia, mas vitima também o próprio operador de segurança pública. Então, você pode trazer esse efetivo para funcionar como policiamento comunitário, por exemplo, para atendimento de outras ocorrências. Agora, existem algumas percepções que eu particularmente considero equivocadas do policial. Muitas vezes ele é encarado como herói ou é encarado como bandido, mas dificilmente como um trabalhador e também como um cidadão, que também sofre os efeitos de toda essa violência que aí está, não? Importante se trazer isso, porque uma das outras pautas que a gente defende é o policial enquanto trabalhador. Que esse policial se reconheça enquanto trabalhador e que a sociedade também reconheça esse policial enquanto trabalhador. Porque existe um aspecto ideológico muito contundente em colocar o policial enquanto herói. E herói, como a gente sabe, não sente fome, não sente frio, herói não reclama, não vai questionar, por exemplo, a questão relacionada à condição de trabalho, não vai questionar as suas escalas, não vai questionar a questão salarial. Então, a condição que a gente se coloca hoje, essa questão do herói, né, acaba colocando o operador de segurança pública na condição de subcidadão. Por isso que a gente vai defender que esse policial seja trabalhador, porque trabalhador tem direito, né? Trabalhador se organiza politicamente, trabalhador reivindica os seus direitos, trabalhador tem deveres também a ser cumpridos. Vinícius, a gente entende que muitas vezes na atuação policial é necessário um pouco, né, de um certo rigor, de uma certa energia, né? Qual o limite desse rigor para que não se transforme num abuso? Como a gente costuma ver um abuso de autoridade, até mesmo de uma violência extremada, com a pessoa já imobilizada e sem oferecer qualquer tipo de resistência ou ameaça. Então, a questão é justamente essa. Nós somos treinados, né, tecnicamente, ou seja, para usar o uso moderado, né, e comedido da força, e para cessar a injusta agressão. Então, a partir do momento que essa injusta agressão é cessada e esse operador ele continua, aí ele ultrapassou esse limite, né? Então, é uma questão técnica mesmo, e por isso que a gente precisa de pessoas que estejam atuando na rua hoje e que sejam profissionais, que levem esse aprendizado em consideração, porque a gente é treinado assim. Como é que esse movimento está se estruturando hoje no Brasil e aqui no Espírito Santo? Ele está praticamente em todos os estados da federação, né? A gente já realizou uma sequência de seminários, de congressos, e aqui no Espírito Santo a gente vem caminhando desde 2018, né? Metade de 2018, e nesse momento aqui a gente se encontra com
diversos atores da segurança pública compondo o nosso movimento. Então, a gente tem policiais militares, a gente tem policiais rodoviários federais, policiais civis, agente socioeducativo, bombeiros e... Falei de policiais civis já, Sim. né? Policiais civis, isso, estão caminhando com a gente no atual momento. Ou seja, a gente está aqui no Espírito Santo caminhando exatamente da forma que a gente prevê, né, no nosso manifesto, que é justamente abarcar todo esse universo da segurança pública, e a gente tem conseguido dialogar com esses trabalhadores. Olha, muito obrigado pela entrevista, sua participação aqui no Ponto de Vista, Vinícius, e todo sucesso aí a esse movimento, né, para que tenhamos, né, policiais sendo respeitados, né, na sua atuação profissional e também cidadãos com uma política de segurança pública mais eficiente, mais cidadã, né, e cujo respeito aos direitos humanos seja uma premissa básica, porque é o que nós estamos precisando, né? Paz social, principalmente. É isso. Obrigado mais uma vez. Eu não falei no início, mas gostaria de falar agora que eu não estou aqui falando em nome da Polícia Militar do Espírito Santo, estou aqui à paisana, no meu horário de folga, falando em nome do Movimento Policiais Antifascismo e defendendo as nossas pautas, as nossas bandeiras, o que a gente acredita que é, sim, uma polícia menos violenta, uma polícia mais humana, mais democrática, e essa democracia seja tanto para os operadores de segurança pública quanto para a sociedade. Muito obrigado. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estamos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!